Fala galera, beleza? A empresa Ideogram lançou há 2 dias atrás a nova versão do modelo deles de geração de imagem a partir de texto, que é o Ideogram 1.0. A princípio, esse é um dos modelos aí de geração de imagem a partir de texto mais avançados até o momento, né? Compete direto aí com o DALL-E, o DALL-E 3, que é um modelo da OpenAI que na minha visão também é um dos melhores modelos aí do mundo hoje na geração de imagens. E ele promete aí várias coisas, dentre elas, que eu acho que é extremamente importante, é a renderização de texto, muito boa, né? Então, o que é a renderização de texto? É você pedir para ele colocar um determinado texto dentro de uma imagem e ele ter a capacidade de colocar aquele texto da maneira que você escreveu no prompt. Essa parte é muito importante, é uma das dificuldades, uma das maiores dificuldades hoje quando a gente fala em geração de imagens utilizando modelos de inteligência artificial. Fotorrealismo é outro ponto que foi também bastante melhorado, aderência ao prompt. Então, à medida que você vai pedindo, vai colocando as coisas ali na solicitação através do prompt, é a capacidade dele entender corretamente a semântica ali do que você está pedindo, ou seja, o significado das coisas que você está pedindo e ter, baseado na clareza que ele teve ali, ele conseguir representar tudo aquilo na imagem. E além de um novo recurso que eles chamam de Magic Prompt, que ajuda a escrever prompts mais detalhados para as imagens, tá? Então, dessa forma, você consegue, através dessa parte de renderização de textos mais avançada, né, no caso, ou mais, digamos, mais assertiva, você consegue fazer muitas coisas que antigamente não eram possíveis, como por exemplo, você consegue criar mensagens personalizadas no texto, na imagem, você consegue produzir melhores memes, posters, designs de camiseta, cartões de aniversário, logotipos também com textos mais sofisticados e muito mais coisas aí hoje que vão ser possíveis, né, com o Ideogram 1.0, tá? E segundo eles conseguiram reduzir também bastante a taxa de erros em quase 2 vezes comparado com os modelos existentes. No caso aqui, uma comparação direta que eles fizeram com o modelo DALL-E da OpenAI. A gente vai dar uma olhadinha rápida aqui, esse link ele vai estar disponível para vocês no descritivo aí do vídeo, tá? Então aqui ele tem alguns exemplos, tá vendo? Ele fala aqui, ó, o estado da arte da renderização de texto. Vou até dar um zoom aqui para facilitar. Se vocês forem ver aqui, ó, o DALL-E 3, né? Então aqui existe uma avaliação que é feita nos modelos de inteligência artificial, aqui em específico no modelo de geração de imagens, que é a taxa de erro, né? Então aqui teve duas taxas de erro, uma taxa de erro na geração de caracteres, ou seja, uma única letra, e aqui na parte de word, que seriam a palavras, ou seja, um conjunto de caracteres, mais de um, certo? Então aqui a gente pode ver que em verde tem o ideograma. Comparado com os demais, a taxa de erro dele é menor. Então quanto maior aqui a barra, pior é, né, nesse caso. Então aqui ele apresentou de fato uma redução bastante grande na taxa de erro com relação à renderização de texto, tanto em termos de palavras quanto de caracteres, né? E aqui a gente pode ver o resultado, o ideograma sendo printado aqui também, tá vendo? Resiliência, entre outros exemplos aqui que eles fizeram, né? Se vocês observarem também na capa da thumbnail aí do meu vídeo aqui do YouTube, vocês vão observar que tudo que está escrito ali, ideograma e tal, todo aquele texto que está aí foi também produzido diretamente utilizando o próprio ideograma. Então eu pedi para ele gerar com o ideograma, com um textinho do lado, num formato estilo pôster, ele produziu para mim aquilo ali de uma só vez, tá? Então olha só, a qualidade das imagens também muito boas, ó, de fotorrealismo, tá vendo? Essas daqui também, ó, bem legais, né, numa pegada mais de arte, fantasia, né, certo? Então, essas daqui esses são alguns exemplos, e aqui ele fala do Magic Prompt. Então, o Magic Prompt nada mais é do que, por exemplo, você colocou aqui no prompt, ó, crie um meme, né, engraçado sobre gatos. Esse é o seu prompt, tá? O que o Magic Prompt ele faz? Ele reescreve o seu prompt adicionando uma série de outros elementos para deixar o seu prompt mais robusto, né? E consequentemente fazer com que você tenha um resultado melhor naquela imagem, certo? O resultado final daquela imagem seja mais satisfatório. Então é isso que ele fez, ele transformou esse promptzinho pequenininho aqui nesse prompt gigante aqui automaticamente, tá? Isso é bem legal, tá vendo? Um prompt que... E outro detalhe, não sei se vocês sabem, mas não só no Ideogram, mas outras ferramentas como o próprio DALL-E, o Midjourney, entre outras ferramentas de geração de imagem, você não precisa só, às vezes, digitar texto para gerar uma imagem. Você pode colocar aqui, ó, emojis também, que ele é capaz de reconhecer esses emojis aqui e fazer a produção de imagens com isso também. O DALL-E 3 é capaz de fazer isso, o Midjourney também. Vocês façam um teste aí também, que é bem interessante. E ele foi capaz aqui de transformar isso daqui nesse descritivo. Então esse é o papel aí do Magic Prompt, beleza? Então vamos lá. Se você nunca usou o Ideogram antes, então eu recomendo que você faça aí já o seu cadastro. Então você vai entrar aí em ideogram.ai. Esse ideogram.ai, ele tá aqui, ó,
disponível para login através de duas formas. Você pode fazer o login através do Google ou através da sua conta do Apple, o seu Apple ID. No meu caso, eu fiz do Google. Então, aqui você vai fazer o seu login social do Google, etc. Logo depois que você se logar, você vai ter uma tela, você vai ver uma telinha igual a essa daqui, ó. Então, nessa tela aqui, você vai ver aqui, ó, na parte de Explore, que você vai ter várias imagens, tá vendo? Olha que massa. Essas imagens todas foram produzidas pelo Ideogram e todas essas imagens aqui, elas foram geradas por pessoas aqui que ou utilizam um plano gratuito e definiram que o seu prompt poderia ser, o resultado do prompt, que seria a imagem, poderia ser exposta para o público todo, né? Ou então são pessoas que têm um plano pago, mas também optaram por gerar essa imagem e torná-la disponível para o público. Então aqui a gente vê vários estilos, isso traz aí a possibilidade de você ter um maior repertório, né, em termos de opções de prompts, até para misturar um com o outro e ter mais criatividade aí na hora de produzir a sua imagem nesse caso, né. Então aqui, ó, vamos supor, aqui eu tenho esse exemplo, ó, de um cara no computador. Eu clico nessa imagem, aí eu vejo os detalhes da imagem, tá vendo? Então aqui no canto aqui, ó, do lado direito, eu tenho aqui, ó, as 4 versões que foram produzidas, né? Então ele gera sempre 4 versões. Então eu tenho a cover, que seria no caso aqui a primeira. Depois eu tenho essas outras duas aqui, ó. E aí a princípio o que ele fez? Ele pediu para renderizar esse texto aqui, ó, Laziz Back Dev. Então tá aqui, ó. Esse é o texto que tem inclusive dentro do prompt, tá vendo? Então aqui, ó, um desenvolvedor de código e tal, blá 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 blá. Aí tem aqui, ó, blue text, texto azul, igual, ele colocou isso daqui. Não precisa, às vezes, colocar isso daqui, blue text igual, né, o igual. Provavelmente a pessoa que fez isso daqui é uma pessoa já mais técnica, está acostumada a trabalhar desse jeito, acabou colocando assim. Mas você pode colocar, olha só como ele transformou aqui o prompt dele nesse Magic Prompt aqui, ó. E nesse Magic Prompt ele não colocou o igual, ele já colocou assim, ó, um texto azul que se leia, né, dessa forma aqui, ó, certo? E aí aqui ele fala qual que foi o modelo, ideogram 1.0, a dimensão da imagem, né, 1 por 1, certo? Tamanho de 1024 por 1024, visibilidade pública, ou seja, por isso que a gente está vendo essa imagem aqui, tá? Você pode usar essa imagem às vezes, né, copiar e usar, enfim, ou você pode também, se você quiser utilizar esse prompt, você pode copiar o prompt, colocar aqui e tentar gerar ele com outros parâmetros, né? Ou você tem a opção aqui no maisinho, né? No maisinho aqui você tem a opção Remix. Você pode dar um like aqui, depois consultar as imagens que você curtiu para ver depois. Você pode dar um follow para seguir esse cara aqui, que é bem legal também, porque daí você vai acompanhando o que esse artista está fazendo. Aqui nos 3 pontos você tem o compartilhar imagem, baixar essa imagem, editar. Então aqui no caso do editar, ele só está disponível para clientes do plano Ideogram básico ou Plus. No meu caso eu não pago o plano, então eu não consigo editar essa imagem, tá? Na hora de compartilhar, ele copia o link dessa imagem e você pode disponibilizar para outras pessoas, mas o legal aqui é que a gente pode utilizar, fazer o remix, ó. Então eu vou clicar aqui em remix. Essa palavra remix, ela tem sido muito utilizada, né? O remix, ele tem como finalidade o quê? Utilizar essa mesma base de configuração do prompt dessa imagem gerada, né? E o objetivo seria aí, na prática, você utilizar isso como base, como fundação e adicionar elementos, colocar elementos adicionais ao prompt para que você gere uma nova imagem, obviamente diferente da imagem base, por isso o remix, né? Mas se você quiser utilizar do jeito que está aqui, que a gente chama de as is, né? Utilizar dessa forma, você pode. Eu coloquei aqui, ele já configurou do jeito que estava, e aí eu vou colocar aqui, ó, generate, e ele vai gerar pra gente, tá? Se você quiser cada vez mais que o modelo gere algo parecido com essa imagem de origem aqui, ó, que é a imagem padrão aqui, a base, né? Você vai ajustar aqui o peso, tá? Isso é um parâmetro do modelo, isso serve para vários modelos de geração de imagem, você vai encontrar normalmente essa palavra aqui, weight, de peso. Cada vez mais, quanto mais você aumenta o peso, mais o modelo vai considerar gerar uma imagem similar a essa imagem aqui de entrada, tá? Quanto menos, ele vai tentar ser mais criativo e vai tentar falar assim, ó, eu vou me lembrar dessa imagem aqui, de exemplo que você me deu, mas eu vou tentar ser mais criativo, olhando mais para o seu prompt e pensando em coisas diferentes. Agora, quanto mais você adicionar aqui, ó, o weight da imagem, se você observar aqui, ele faz até uma animação, isso é interessante, ó, que ele vai, quanto menos, ó, ele vai reduzindo a visibilidade da imagem, ó. Quanto mais, ele vai, tipo, como se fosse se lembrar mesmo, né? Então aqui eu vou pedir para ele manter um pouco mais da imagem, coloquei mais um aqui no peso só. Aqui embaixo ele tem vários estilos que ele já deixa aqui pré-pronto, se você clicar aqui em See All,
ele vai mostrar vários estilos pré-prontos aqui, ó, mas se você quiser algum outro estilo, basta você digitar aqui Style X, Style, por exemplo, Cyberpunk, coisa do tipo, né? Aí aqui, ó, ele tá como tipografia, beleza? Agora a gente tem aqui do lado direito, ó, Magic Prompt ativo, certo? O modelo, está usando a versão 1.0 do modelo, e a visibilidade, no caso aqui, que é pública. Ou seja, a gente não consegue colocar como privado porque a gente não é cliente, tudo bem? Então vamos deixar dessa forma aqui, como está, e vamos fazer a geração. Na verdade, eu vou só fazer um ajuste aqui, ó, ao invés de ser Laziz Backdev, eu vou colocar aqui, ó, AI Gen Hub. Só isso. E vou colocar aqui em Generate. Ele leva aí cerca de, no máximo, 1 minuto e meio, mais ou menos, para gerar. Ó, já está em progresso, tá vendo? Ele está fazendo aí todo o processo. Ele fez aqui, acabou fazendo a geração, só que ele, como eu falei, né? Ele acabou utilizando até mesmo as palavras que já haviam sido definidas lá. Eu dei um refresh aqui na página, ele voltou para a página Explorer, né? Que é essa página inicial. Esse é um detalhe que daí eu já vou até aproveitar para mostrar para vocês. Se vocês quiserem ver tudo que foi gerado pelo seu usuário, você vai vir aqui, ó. Clica aqui no My Profile. E aí você vai ver aqui tudo que você acabou gerando. Ele está posicionado aqui em All, tá vendo? E aqui, ó, todas as imagens que foram geradas, ó, inclusive as que eu gerei aqui referentes à minha thumbnail, por exemplo, tá? Então aqui, ó, clico aqui, vou clicar na imagem de novo e nós vamos dar um remix nela de novo. Só que aí, no caso, eu vou diminuir aqui o peso dessa imagem, certo? E vou pedir para ele gerar de novo. Vamos ver o que ele vai fazer. Vamos ver se ele vai considerar dessa vez o texto, né? Ó, dessa vez ele considerou, beleza? Então agora ele foi mais criativo do que era antes, tá? Então aqui ficou até bem melhor do que a imagem original, certo? Mas ele manteve, né, a essência da imagem, que é o cara aqui, ó, o cara hacker e tal, né, com o cara de código de desenvolvedor, tá vendo? Então essa daqui ficou bem massa, tá vendo? Olha só. Beleza? Se eu quiser gerar outras daí, baseada nessa, remix de novo, aí eu posso aumentar mais aqui o peso, se eu quiser, porque daí ele já vai manter mais ou menos as letras que eu defini, beleza? Então era isso, galera, que eu queria trazer para vocês. Façam o teste, se cadastrem. Qualquer dúvida, coloquem aí nos comentários, tudo bem? Aquele abraço.